me deixa a menor E o dúvida sobre véu que maquiagem. separava já não separa mais. A luz que outrora apagada e agora brilha e cada dia brilha mais. Sem medo de errar, pode Só arroz, pra te adorar. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Por que eu não acredito na existência de Jesus? Quando a gente vai atrás da história, dos documentos, do que realmente sobrou, a imagem desse homem chamado Jesus Cristo fala de um pregador judeu que foi executado por ordem de Pôncio Pilatos. Só que não existe uma única linha escrita por esse Jesus. Tudo que a gente sabe vem de terceiros e só décadas depois da sua suposta morte. Então eu quero trazer aqui para você uma linha do tempo para te explicar. No ano de 50 depois da Era Comum, surge ali as primeiras cartas sobre ele. E não são relatos de quem o conheceu. Paulo nunca viu Jesus em vida, mas foi Paulo quem começou a transformá-lo em filho de Deus e Senhor. Entre os anos 70 a 100, depois da Era Comum, décadas depois da morte, aparecem os evangelhos. Não são biografias históricas, são textos teológicos, cada um escrito em uma comunidade diferente. No ano de 93, depois da Era Comum, Joséfo, um historiador judeu, cita de passagem um homem chamado Jesus e o irmão dele, Tiago. Mas a gente sabe que monges cristãos mexeram nesse texto para deixá-lo mais convincente. No ano de 116 depois da Era Comum, Tácito registra que Cristo foi executado por Pilatos. Isso confirma apenas a existência de seguidores que acreditavam no líder morto. Entre os séculos II e século III, surgem lendas devocionais, cartas falsas, evangelhos apócrifos cheios de histórias inventadas, supostos relatos de Pilatos, tudo para preencher lacunas que a história deixou. No século IV, houve aquele golpe de mestre. O cristianismo acabou virando a religião oficial do Império Romano. No ano de 325, em Nicéia, decretam: Jesus é o Deus. Jesus é o Deus verdadeiro. Quem discordasse era herege. Entre os séculos 8 e 9, a igreja fabrica documentos como doação de Constantino que diziam que o imperador tinha dado Roma ao Papa. Essa linha do tempo prova que tudo que a gente sabe sobre Jesus vem de terceiros, que não tem uma única palavra escrita por ele, que a igreja falsificou documentos, mexeu em textos, inventou histórias e decretou quem ele deveria ser. Existindo ou não, como homem, o ponto central não é provar a inexistência de Jesus ou de Deus. O ponto é mostrar como a narrativa construída de único caminho, verdade, vida, plano de salvação, devemos imitá-lo, virou um sistema de controle emocional e cultural. E esse sistema gerou séculos de culpa, de medo, vergonha, submissão e dependência. Marcas que chamamos hoje de trauma religioso. É ele que molda o Brasil, nas famílias, na política, na sexualidade, no modo de pensar, no modo de viver. E o problema não é só acreditar ou não no personagem. O problema é que a crença na crença sufoca a nossa autonomia e impede as pessoas que sejam elas mesmas e rouba o tempo de vida de milhões de pessoas. Desespero. Antony chegando com mais um vídeo para o canal. Como é legal, né? A gente ouvir uma mulher racional, uma mulher cheia de conhecimento, que é criticada por um preterista aí, um preterista abobalhado que tem aí. Inclusive o Fábio de Oliveira, eu quero mandar um abraço ao Fábio de Oliveira, fez um vídeo sensacional, Descendo a Marreta, que é o nome lá do quadro que tem no canal do Fábio de Oliveira, Ministério da Razão, Descendo a Marreta, em questão de ideia, um bordão que ele usa lá, e eu uso aqui a madeira de dar em doido, ó. Madeira de dar em doido, madeira de dar em doido. E a gente ouvindo a Aline Câmara falar sobre toda essa construção em 2 minutos e 55 segundos. Eu acho que foi isso, 2 minutos e 55 segundos. Ela falou tudo e mais um pouco. E aproveitando o gancho aqui de estar mostrando uma mulher sensacional que tem uma visão legal, eu mando um abraço também para todas as mulheres ateias do Brasil e agnósticas do Brasil que nos acompanham. E mulheres que têm canais também. Eu mando um abraço a Jane Costa, que é ali de Serrinha, uma mulher sensacional,
que é uma pessoa também que tem as suas histórias a respeito do que aconteceu na família dela sobre religião. E ela também tem um canal. Jane, de um canal Saindo do Engano, que ela mora nos Estados Unidos, também um canal muito bom. Tínhamos aqui um canal de Roseli, a gente chamava de Tia Teia. Acho que nunca mais ela postou vídeo, que é esposa do Humanista, nosso amigo Rodrigo, do canal O Humanista. Um abraço para vocês. E tem também, além de Aline Câmara, nós temos Elane Souza. E essas mulheres são aí criticadas por alguns apologéticos mentirosos, ou apologistas mentirosos, que querem dar continuidade na mentira, e eles não suportam a fala de Aline Câmara e a fala de Elane Souza e de outras mulheres inteligentíssimas aí. E sempre eu vou colocar aqui algo racional do lado feminino também, porque eu acho interessante quando uma mulher percebe que religião é uma farsa. Porque quem mais financia religião aqui no Brasil, infelizmente, são as mulheres. São elas que fazem as igrejas existirem, se vocês não sabem. E os picaretas, os vigaristas, os charlatães se aproveitam disso. E a mulher enfeita o ambiente. A mulher, ela tem que estar na igreja. Pode observar que os grupos mais fortes e volumosos, né, de volume, quantidade, são grupos femininos dentro de igreja. E a mulher não percebe que dentro do livro, a mulher não tem valor. Ela está em segundo plano desde a criação. Está escrito lá no início, já eu falo sobre o que a Aline Câmara falou a respeito deste cristianismo romano. Ela falou tudo e mais um pouco ali a partir de 325 do Concílio de Nicéia. 325, 326 a seguir, o que gerou esta praga chamada cristianismo e vem para o Brasil atrofiando pessoas. Mas presta atenção no que eu vou falar aqui. No início da criação, segundo a história mística e mítica e também lendária, segundo a história lendária, plágio de outras religiões, o Deus bíblico não queria que existisse mulher. Não. Ele não fez mulher porque tinha que fazer mulher. Ele fez um homem sozinho. Os animais do campo, ele colocou um casal. Mas o homem não. Ele colocou o homem sozinho no campo. Como quem diz, não precisa de mulher. Aí tem um texto que diz, não é bom que o homem esteja só. Porque Adão, em algumas interpretações, ele procurava entre as fêmeas dos animais algum animal que pudesse coabitar com ele. São interpretações. Ou seja, zoofilia no início da criação, que crente não percebe. E Deus olhando disse, na mitologia, não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjuntora, uma ajudadora. Não era uma companheira, era uma ajudadora, para ajudar Adão, uma adjuntora. E tem a história, né? Adão adormeceu, tira da costela de Adão e faz a mulher. E aí vem a história do pecado. A própria mulher, que é a causadora do pecado na terra. A mulher não percebe isso, né? Ah, mas foi a serpente. Não, a serpente também. A serpente está no substantivo feminino. E a mulher ouviu a serpente e dali para frente ela causou o pecado na terra. Aí vem a discriminação. Mulheres na Bíblia não são contadas. Você vê que até a genealogia de Jesus, a genealogia de Jesus na Bíblia, em 2 textos, não chega em Maria, não acaba em Maria, acaba em José. A descendência, se você observar a genealogia, não fala de uma mulher. Fulano gerou Beltano, que gerou Ciclano, até chegar em Jesus. Não fala de uma mulher.
A mulher sempre foi discriminada na Bíblia. Sempre foi discriminada na Bíblia. Tanto que está escrito um texto que eu nunca coloquei aqui. Nunca coloquei esse texto aqui. Mas agora esse texto vai entrar aqui. Olha o que é mulher na Bíblia. Eclesiastes, o homem que teve, segundo a história, o homem que teve 1000 mulheres. Escreveu Eclesiastes, olha o que ele falou da mulher. Eclesiastes 7, que diz assim: eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher, cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras. Uma coisa dessa aqui, as pessoas não percebem. Eclesiastes 7, 26, 28, desce a ripa nas mulheres. Fala que a mulher é mais amarga do que a morte. E as mulheres não percebem. Mulher na Bíblia não tem valor absolutamente nenhum. Sempre foi segunda opção. Tem texto que diz assim, que o homem foi feito para a glória de Deus e a mulher para a glória do homem. É só ler. Eu não sei como é que mulher ainda financia igreja e religião. Mulher deveria passar longe de uma igreja. Mas infelizmente o Brasil é atrofiado e atrofiou o lado feminino. Parabenizo a Aline Câmara, parabenizo todas as mulheres. O que é que a Aline Câmara está falando? Ela está falando sobre a mentira do cristianismo desde o início. Os seguidores de um judeu cujo chamado Cristo, que segundo historinha de carochinha, ele nasceu de uma virgem e ali ele viveu e ele morreu, ressuscitou, foi crucificado e ressuscitou. Toda essa história é história de carochinha. Mas o cristianismo em si é tudo isso aí que a Aline Câmara falou e eu venho falando o tempo todo. Ele é romano aqui no Brasil, que engana muita gente. Então, você assistindo e ouvindo o que esta mulher fala, e não só ela, outras pessoas que têm um entendimento a respeito desta mentira chamada cristianismo no Brasil, você vai conseguir se libertar disso se você pensar, se você analisar, se você observar. Você precisa fazer essas coisas. Você precisa questionar. Você que ainda tem uma fé nisso, não consegue se desligar e acha que de fato existiu um Cristo que morreu na cruz por você. Isso não faz o menor sentido. Você precisa questionar, você precisa pensar, precisa analisar enquanto é tempo e se desligar desta mentira. Esta suposta vinda de Cristo é uma farsa de centenas de anos. Nada desse cara aparecer. 2000 anos e cacetada. Estão por aí. E a cada dia que passa, você vê que as coisas continuam do mesmo jeito, da mesma forma. Mudanças somente em questão da maldade humana a cada dia. Mas não tem nada a ver com o cumprimento de nada. Então, a Aline Câmara, ela dá um show de explicação e racionalidade. E ela, por conta disso, ela é criticada. Tem uns Zé Manés aí, uns idiotas imbecis que vivem por uma crença mentirosa, que falam de fé, mas não tem fé em merda nenhuma. Só fé demais, né? É uma pessoa que fé demais. É fé demais. E coloca vídeo da Aline Câmara pra falar bosta, falar merda, igual esse preterista aí, ó. Esse barbudo besta. Isso é um besta. Um besta. Mentiroso também. Que ele fala aqui em que ele espera um ateu debater com ele. É mentiroso. Aí ele desafia o Antônio Miranda, ele desafia o Jason Ferreira, ele desafia a Aline Câmara. Nunca me desafiou, viu? Nunca me desafiou. Só que ele é tão mentiroso, já falei aqui, que no canal dos meninos lá, tem live com link aberto. Ele não entra. Aí ele fica num canal dele isolado, falando bosta. E o Fábio de Oliveira falou lá e mostrou o quanto que esse cara não tem conhecimento de nada. O quanto que esse cara é burro. Porque ele falou que milagre é através da fé. Mas tá escrito lá. Parece que ele não lê, né? Que Jesus ressuscitou Lázaro. Morto tem fé?
Foi pela fé de Lázaro? Pela fé de um morto? Pedro ressuscitou Dorca, segundo o misticismo da mentira lá. Dorca ou Tabita. Ela tinha fé? Morto tem fé? Paulo, que não era Jesus, ressuscitou Eutico, que caiu da janela. Está escrito no livro do besta, do preterista besta, que não... Esses ateus não sabem interpretar. Esses ateus da internet é porque eles vivem no pecado. Pecado é a cara dele. Só não vou falar a frase aqui que o Fábio de Oliveira falou lá, que eu dei muita risada. Eu não vou falar aqui a frase, mas o Fábio falou o que é pecado para aquele besta preterista lá. E tem muitos aí tentando refutar a Aline Câmara, tentando refutar Elane Souza, tentando refutar o Ferrer, tentando refutar o Sabino. Ainda dizem que Sabino é ateu, e Sabino disse que ele não é ateu. Tentando refutar o Antônio Galvão e outros, só que não tem coragem de desafiar, porque a fé e bosta seca de cachorro é a mesma coisa, faz o mesmo efeito. Bosta seca de cachorro na rua e a fé desses caras faz o mesmo efeito. Então, eles não têm o que mostrar, então eles inventam o que dizer. Vocês estão entendendo? Então, uma aula dada por Aline Câmara aqui. Parabéns para você e parabéns para todas as mulheres, não só ela, todas as mulheres ateias e agnósticas que tem aqui na internet. Todas. Parabenizo, porque uma mulher fora de religião, isso é uma libertação muito grande. Porque religião no Brasil é financiada pelas mulheres. Infelizmente, porque a quantidade é maior. Não é porque as mulheres são menos inteligentes, elas são muito inteligentes. Mas a vulnerabilidade mental feminina, em alguns casos, isso causa um engano sem precedente. E você vê aí que todas as igrejas são recheadas de mulheres. Eu já fui de lá e sei. A igreja que eu pastoreei, a igreja da mentira que eu pastoreei, tinha lá mais de 80 mulheres e menos de 20 homens. Igreja pequena da época, mais de 80 mulheres. Igreja que eu congreguei também antes de pastorear, grupo de senhoras, 80. Grupo de homens, 15. Grupo de jovens, 100 meninas. Rapazes, 20 ou menos. Grupo de crianças, até grupo de crianças tinha mais meninas do que meninos. Anthony, porque a quantidade é muito maior no Brasil de mulher mais do que homem. Não, para com isso. Para com isso. Não é que os homens são mais inteligentes, é que os homens têm assim não sei, talvez um apego com outras coisas e não se envolve muito. Mas mesmo assim, a gente observando as mulheres sendo detalhistas e inteligentes, aqui no Brasil, a mulher é a que financia mais. E o homem é o que mais engana dentro das religiões. É o que mais é picareta, o que mais é vigarista. Quando o homem está ali, ingressado numa liderança religiosa, a intenção dele é ganhar dinheiro. Sensível. Ela acaba tendo uma fé diferente do homem. Ela acaba acreditando mais. Tem muitas mulheres picaretas também dentro das igrejas, viu? Principalmente essas cantoras do lado gospel, essas pregadoras aí, também são picaretas na sua maioria, viu? Com algumas exceções. Fico por aqui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações. Grato sempre pelo apoio. Parabéns, Aline e todas as mulheres do canal. E vamos em frente, porque atrás vem crente. Madeira de daim doida. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antônio Galvão.